Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Imagine Foucault como um arquiteto, não de edifícios, mas de ideias. Um mestre em desmantelar as estruturas invisíveis que moldam o nosso mundo. Ele faz com o poder o que Nietzsche fez com a verdade. Em sua tese sobre verdade e mentira no sentido extramoral, revela que o que percebemos como inerente, como natural, é, na verdade, uma construção. Este vídeo é um convite para aprofundar a nossa jornada. Se, no vídeo anterior, exploramos as ideias de Foucault que questionam a realidade, agora mergulharemos no âmago da questão, o poder, como ele se manifesta, como ele nos afeta e, mais importante, como podemos nos libertar de suas amarras, a sua percepção de poder, uma palavra tão carregada, tão presente em nossas vidas. Mas, será que você já se perguntou de onde ela vem? Será que o que você entende por poder é realmente o seu ou apenas uma sombra projetada pela sociedade? Prepare-se, porque, ao final deste vídeo, você terá em mãos as ferramentas para desconstruir essa percepção, para questionar as bases sobre as quais ela se assenta, para, quem sabe, construir uma nova, mais autêntica, mais sua. O poder não é algo que se possui, mas algo que se exerce. Uma rede complexa de relações que nos envolve, nos define e, muitas vezes, nos aprisiona. Mas, e se pudéssemos ver através dessa rede? E se pudéssemos entender as suas engrenagens? Este é o nosso objetivo, desvendar o labirinto do poder. E, para isso, Foucault será o nosso guia. Prepare-se para questionar tudo. Prepare-se para duvidar de tudo. Prepare-se para a liberdade. A prisão está na sua mente? Essa é a pergunta que pode libertá-lo. Foucault nos convida a questionar. Quais são as relações de poder que tornam possível este discurso? Perceba, nenhuma ideia surge do nada, nenhuma crença é neutra. Tudo o que pensamos, tudo o que dizemos, é fruto de uma intrincada teia de poder. Pense na ideia de mérito. Acreditamos que o sucesso é resultado do esforço individual. Mas quem se beneficia com essa crença? Quem lucra ao nos convencer de que somos os únicos responsáveis por nossas conquistas e fracassos? Essa é a armadilha. A meritocracia ignora as desigualdades gritantes que moldam o mundo. Esquece que alguns nascem com todas as cartas na mesa, enquanto outros lutam apenas para sobreviver. Mas nem todo mundo tem poder. Você pode argumentar. E Foucault nos diria: você está enganado. O poder não é um troféu que se exibe. É uma força sutil, onipresente, que flui em cada interação, em cada conversa, em cada olhar. Analise um debate político recente. Observe quem fala, quem é silenciado, quem se beneficia com as ideias que estão sendo defendidas, quem é marginalizado por elas. A percepção comum de poder é como uma lente embaçada. A primeira pergunta de Foucault é o colírio que limpa a sua visão. Permita-se enxergar as relações de poder que moldam a sua realidade. Permita-se questionar. Permita-se libertar. Vigiados e punidos sem saber? A segunda pergunta que expõe o sistema é: quais são os mecanismos de poder que se exercem através deste discurso? O poder não grita, ele sussurra. Não se impõe pela força bruta, mas pela sutileza da vigilância. Foucault nos apresenta o panóptico, uma prisão onde os prisioneiros são vigiados, sem saber quando estão sendo observados. Essa incerteza constante os leva a se autodisciplinarem, a internalizarem o controle. As redes sociais são o nosso panóptico moderno. A cultura do cancelamento, a busca incessante por aprovação, nos transformam em prisioneiros de nós mesmos. A ânsia por likes nos molda, nos controla, nos impede de sermos autênticos. Mas isso é muito pessimista. Você pode exclamar: talvez. Mas, mesmo que nem todos os mecanismos de poder sejam opressivos, eles ainda nos influenciam. Eles ainda moldam as nossas escolhas, os nossos desejos, a nossa própria identidade. Imagine por um momento o que você faria se soubesse que ninguém está te observando, que ninguém está te julgando, que você pode ser livre para ser quem realmente é, sem medo de represálias. Foucault nos lembra: o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, nem é uma força que possuímos. É o nome que se empresta a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada. O sistema está aí, invisível, onipresente. Mas, ao questioná-lo, ao expor os seus mecanismos, começamos a nos libertar. Começamos a construir a nossa própria realidade. Quem lucra com a sua ignorância? A terceira pergunta que desmascara é: quais são os efeitos de poder produzidos por este discurso? Nada é neutro. Nenhuma palavra é inofensiva. Tudo o que se diz, tudo o que se acredita, tem consequências. E alguém, em algum lugar, se beneficia delas. A verdade.
uma palavra que nos soa tão familiar, tão reconfortante. Mas, será que ela é realmente o que parece? Foucault nos mostra que a verdade é, muitas vezes, um instrumento de poder, uma ferramenta para legitimar o status quo, para silenciar as vozes dissonantes, para perpetuar a dominação. Pense na história da ciência. Quantos conhecimentos foram ignorados, marginalizados, simplesmente porque não se encaixavam na narrativa dominante? Quantas vozes foram silenciadas em nome da verdade? Identificar os efeitos de poder não é tarefa fácil. As teias são complexas, os interesses obscuros, mas é fundamental questionar. Quem se beneficia com essa ideia? Quem lucra com essa crença? Quem é marginalizado por essa verdade? Pratique a arqueologia do saber de Foucault. Desenterre as origens de suas crenças mais arraigadas. Rastreie a história de suas ideias mais queridas. Analise os efeitos de poder que elas produziram ao longo do tempo. Desconstruir o poder é como descascar uma cebola. Cada camada revela novas relações, novos interesses ocultos. Cada lágrima nos aproxima da verdade. Uma verdade incômoda, talvez, mas uma verdade que nos liberta. O que fazer com tanta desconstrução do caos à liberdade? É natural sentir-se perdido, desorientado, angustiado. Questionar as bases da sua realidade, desmantelar as suas crenças mais profundas, pode ser uma experiência aterradora. Mas, lembre-se, a desconstrução não é o fim da jornada. É apenas o começo. É a porta de entrada para a liberdade, para a autonomia, para a possibilidade de construir uma vida mais autêntica, mais alinhada com os seus valores. Ao compreender as relações de poder que te moldam, você se torna um agente da sua própria história. Você deixa de ser uma marionete nas mãos do sistema e passa a ser o autor do seu destino. Foucault nos convida à ética do cuidado de si, a cultivar a autoconsciência, a reflexão crítica, a responsabilidade individual, a nos tornarmos os nossos próprios mestres. Pratique a genealogia de si mesmo. Examine a sua história pessoal. Identifique as influências que moldaram a sua identidade, os seus valores, as suas crenças. Desenterre os traumas, os medos, as feridas que te aprisionam. A desconstrução é como a poda de uma árvore. Removemos os galhos secos e doentes para que a árvore possa crescer mais forte e saudável, para que ela possa florescer em toda a sua beleza. Permita-se sentir o caos, permita-se duvidar, permita-se questionar, mas nunca se esqueça, a liberdade te espera do outro lado. Liberte-se da ilusão do poder. O próximo passo é seu. Não se acomode, não se conforme, não aceite as verdades impostas. Questione, vigie, analise. A emancipação é um processo contínuo, uma jornada sem fim. Aplique as 3 perguntas de Foucault em todos os aspectos da sua vida. No trabalho, questione as hierarquias, as regras, as normas. Na família, questione os papéis de gênero, as expectativas, as tradições. Na política, questione os discursos, as promessas, as ideologias. Na mídia, questione as notícias, as opiniões, as narrativas. Compartilhe suas dúvidas, suas reflexões, suas experiências. Crie uma comunidade de pensadores críticos. Troque ideias, desafie conceitos. Construa um novo saber. Mergulhe nas obras de Foucault. Explore os escritos de outros autores da teoria crítica. Aprofunde o seu conhecimento. Expanda a sua visão. Fortaleça o seu espírito. Inscreva-se no canal. Continue explorando o poder da filosofia na desconstrução da realidade. Descubra como a dúvida pode ser a sua maior aliada na busca por uma vida mais autêntica e significativa. O poder está em suas mãos. A liberdade te espera. O próximo passo é seu. O que você vai fazer com ele? As 3 perguntas de Foucault. Um mapa para navegar no labirinto do poder. Um convite à reflexão constante. Uma ferramenta para desconstruir as ilusões que te aprisionam. Quais são as relações de poder que tornam possível este discurso? Quais são os mecanismos de poder que se exercem através deste discurso? Quais são os efeitos de poder produzidos por este discurso? Grave essas perguntas em sua mente. Repita-as como um mantra e use-as como um guia. Elas te ajudarão a questionar tudo, a duvidar de tudo, a enxergar o mundo com novos olhos. A verdadeira liberdade não está em possuir o poder, mas em questioná-lo, em desafiá-lo, em resistir à sua opressão, em construir uma nova realidade, mais justa, mais equitativa, mais humana. Abrace a incerteza, a ambiguidade, a dúvida. Elas são suas aliadas. Elas te impulsionam a buscar o conhecimento, a questionar as verdades impostas, a construir o seu próprio caminho. A jornada de autoconhecimento e transformação pessoal é uma jornada sem fim, um processo contínuo de desconstrução e reconstrução, uma busca incessante pela verdade. Lembre-se das palavras de Carl Jung: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. Você tem o poder de moldar o seu destino, de construir a sua realidade, de se libertar das amarras do passado. Escolha se tornar a melhor versão de si mesmo. Escolha questionar, escolha duvidar, escolha a liberdade. O poder está em suas mãos. Use-o com sabedoria.